A graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. Nós já chegamos ao capítulo 13. Hoje a nossa porção, versículos do 42 até o versículo 52, finalizando o capítulo 13. Então, Atos capítulo 13, versículos 42 ao 52. Vamos ler essa porção. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, assim como esses discípulos, também queremos transbordar, Senhor, de alegria e do Espírito Santo. Nessa noite, Senhor, persuade-nos, Senhor, persuade-nos a perseverar na graça de Deus. Não queremos perseverar em mais nada, queremos perseverar na graça de Deus. Continuar na graça de Deus, apesar de tantas dificuldades, apesar de tantos problemas, apesar de tantas circunstâncias, pessoas, leva-nos, Senhor, a perseverar na graça de Deus. Até o fim, Senhor. Queremos perseverar na graça de Deus. Não desistir, Senhor, de perseverar em Tua graça. Sempre nos lembrarmos do favor imerecido que o Senhor fez por nós. Sempre lembrar-nos de que não somos nada, sem Ti nada podemos fazer. E que precisamos de Ti para todas as coisas. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Guarda-nos em Ti, Senhor, em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Senhor, nós nos abandonamos aos Teus pés, nosso lugar. Abre os olhos do nosso entendimento, nossa intuição, comunhão, consciência, que a nossa alma, corpo, não nos atrapalhe, Senhor, nossa mente, nossas emoções, nossas vontades, Senhor. A palavra possa penetrar em nós e fazer a Tua obra, Senhor. Essa é a Tua palavra, Senhor. Queremos santificar esse momento diante do Senhor, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses são a nossa porção de hoje, são 10 versículos.
Dando um contexto rápido, Paulo e Barnabé fizeram uma pregação cristocêntrica. Uma pregação, o que é uma pregação cristocêntrica? Uma pregação centrada em Cristo. Uma pregação aonde só se vê Cristo. Eles fizeram essa pregação aos judeus e gentios que se encontravam na sinagoga em Antioquia da Psídia, conforme as mensagens anteriores que nós ouvimos. E houve reações positivas e também houve reações negativas a essa pregação. E são essas reações que são o conteúdo dos nossos versículos dessa noite. Então vamos ao versículo 42, que nós lemos. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Primeiramente, nesse versículo 42, nós vemos corações famintos. Oh, corações famintos. O que são corações famintos? São corações que rogam por mais, que pedem por mais. São corações insatisfeitos com o que eles têm até então. São corações que pedem, que suplicam. São corações que se sentem pobres em si mesmos. Então, o versículo fala, ao saírem eles, saíram da sinagoga, né, após a sinagoga ter concluído a pregação de Paulo e Barnabé. Então, aquelas pessoas que estavam ali presentes rogaram-lhes. O que significa rogar-lhes? A palavra rogar, ela significa pedir com insistência. Não é um pedido simples, um pedido qualquer, mas é um pedido com insistência. E também com humildade. Não é você estar obrigando a pessoa a fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo que você pede com insistência, você também pede com humildade. É uma súplica. É suplicar, é implorar, instar. Foi isso que aconteceu aqui. Corações famintos para ouvir mais a respeito de Jesus, o Salvador. A palavra de Deus diz que o Senhor despediu vazios os ricos e encheu de bens os famintos. Oh, irmãos, quem procura a Deus, ele sempre se permite achar. O Salmo 69, dentre tantos salmos, né, 150, diz que o Senhor ouve os necessitados e o Senhor não despreza os seus cativos. Ninguém que tenha verdadeiramente buscado ao Senhor voltou vazio. Todos aqueles que buscam o Senhor o encontram. O Isaías capítulo 55 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vinde às águas, né? Vinde, vós que não tem dinheiro, vinde às águas. Todos aqueles que não pudeis comprar, venham, comprem sem dinheiro e preço, vinho e leite. Isso, Isaías 55, se não me falha a memória. Mas o fato, irmãos, que ninguém que tenha verdadeiramente buscado o Senhor voltou vazio. Ele sempre nos enche quando nós o buscamos. Quando temos fome e sede dele, ele nos alimenta. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Então nós vemos esses corações famintos. Identificamos isso nesse primeiro versículo. E nós vemos também que Paulo e Barnabé pregaram nessa sinagoga, as pessoas ali fizeram esse pedido, rogaram, fizeram um pedido para que no sábado seguinte, ou seja, já tinha até data marcada já, no sábado seguinte, Paulo e Barnabé vissem e repetissem essas mesmas palavras. Foi tão proveitoso para aquelas pessoas o que Paulo e Barnabé falaram, que eles queriam mais. Foi de muita ajuda, foi esclarecedor, foi algo que foi revelador. Então eles chegaram em Paulo e Barnabé e instaram, rogaram, pediram para eles, vem, fala de novo conosco, fala essas mesmas palavras, fala essas mesmas coisas.
E da parte dessas pessoas, eles pediram isso para Paulo e para Barnabé, não era uma questão de gosto pessoal, gosto particular, preferências pessoais da parte deles para com Paulo e para Barnabé. Também não era uma questão de eloquência de Paulo e Barnabé, um discurso atrativo, truques de linguagem da parte de Paulo e Barnabé, que atraiu aquelas pessoas para pedir mais. Toda a questão era uma questão de estar cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Pessoas com corações famintos, de uma maneira sempre inexplicável, sempre vão querer estar próximos, se acercar daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Um coração faminto é atraído por aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Existe uma correspondência entre ambos espiritualmente. Irmãos, mas o que significa estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo significa uma coisa só: que você não está cheio de si mesmo, que você está cheio de Deus. Não significa de maneira alguma você perder a sua consciência, você ficar caindo no chão, estribuchando no chão, rolando no chão, rindo sem parar, você estar de maneira descontrolada. Não significa isso estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo significa você estar em perfeita lucidez. Significa que você tem um perfeito domínio sobre as suas faculdades internas. Significa que você tem pleno poder de decisão. Você não é uma marionete quando você está cheio do Espírito Santo. As suas decisões conscientes, é isso que significa. Em outras palavras, que as suas decisões conscientes, os seus pensamentos, as suas emoções, elas não são para glorificar você mesmo. Não são para glorificar nós mesmos, mas para glorificar a uma pessoa só, Jesus Cristo. E isso se comprova conforme vários textos das Escrituras. Mas se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 16, fala ali que o Espírito Santo, ele não fala por si mesmo. Irmãos, o Espírito Santo não fala por si mesmo. Ele não fala de si mesmo por si mesmo. Mas o Espírito Santo, em seu falar, glorifica o Filho. Isso é muito significativo. O Espírito Santo sendo Deus, porque o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo não é uma luz ou um fogo, um vento. Ele pode sim se manifestar dessas formas, como também se manifestou através de forma corpórea de pomba, mas o Espírito Santo não é um poder nem nada disso. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa. E sendo Deus, ele poderia falar de si mesmo e por si mesmo. Mas ele escolheu dar glória ao Filho de Deus em seu falar. O Espírito Santo também escolheu nos fazer lembrar, tornar lembradas todas as coisas que o Filho disse. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu disse. Assim o Senhor Jesus disse, se referindo ao Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, irmãos, se o Espírito Santo, que poderia falar de si mesmo, escolheu não falar de si mesmo, não seria nada pecaminoso o Espírito Santo falar de si mesmo, ele é Deus. Quanto mais nós, pecadores, carentes e necessitados da graça e da misericórdia de Deus, muito mais nós, em nossos discursos, em nossos palavreados, nós deveríamos seguir o exemplo do Espírito Santo. Nós vemos aqui claramente que Paulo e Barnabé, em seu discurso naquela sinagoga, esse discurso, cabe salientar, ele está desde o versículo 16 do capítulo 13 até o versículo 41. Em todos esses versículos, nós vemos um discurso cristocêntrico.
Nós não vemos Paulo e Barnabé falando das viagens deles, das experiências deles, dentre tantas outras coisas. O discurso de Paulo e Barnabé era um discurso cristocêntrico, centrado em Cristo Jesus. E fazendo uma conta simples, há pelo menos 20 menções diretas sobre Jesus nesses versículos. Versículo 38 fala: se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Deste quem? De Jesus. Versículo 39, e por meio dele. Dele quem? Cristo Jesus. Todo o que crê é justificado. Ou alusões ao Salmo 2, falando de Jesus, referências indiretas, mas diretas a pelo menos 20 menções. Um discurso carregado de Cristo Jesus. Ou como um discurso desse não pode ser instado para que não seja repetido. Então, Paulo e Barnabé, eles estavam totalmente em sintonia com o Espírito Santo. Eles não estavam pregando de si mesmos, eles não estavam falando de si mesmos, das experiências deles, não estavam dando opiniões deles, falando o que eles achavam, o que eles pensavam. Eles estavam pregando a Jesus Cristo. Ô, irmãos, pregar a Jesus Cristo é suficiente, porque Ele é suficiente. Nós não precisamos de Jesus Cristo e mais alguma outra coisa ou alguém. Sozinho, Cristo é suficiente. Cristo é o nosso conteúdo. Cristo era o conteúdo dos apóstolos. Cristo é o único que agrada a Deus. Por que outro conteúdo? Cristo é e sempre será a única resposta de Deus para todos os nossos problemas. Deus nunca vai nos responder com outra coisa que não seja o seu Filho. Então, Cristo é a única resposta de Deus para nós. A história de toda a humanidade, resumida, é a história dele. O mundo foi dividido em antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é o cerne, o clímax da história humana. Toda a história humana converge para ele. Não houve nem nunca haverá um ser humano como ele. Jesus Cristo veio e nos ensinou o que é ser humano. Jesus Cristo ensinou o que é ser humano para uma humanidade que mais estava se assemelhando a demônios. Ô, irmãos, assim nós somos em nós mesmos. A palavra de Deus diz que nós somos vis. Jesus Cristo elevou a nossa humanidade. Ele nos tornou seres humanos de verdade. Então, Cristo claramente foi o conteúdo da pregação de Paulo e Barnabé. À luz dessas palavras do versículo 42, né? Ô, irmãos, eu estudando para essa palavra, mas creio que nós todos precisamos fazer um autoexame. Se o nosso falar como cristãos tem sido cristocêntrico, ou se o nosso falar como cristãos tem sido egocêntrico. Se o nosso falar não for cristocêntrico, ele será naturalmente egocêntrico. Deus, ele escolheu convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único centro de Deus. Todas as coisas orbitarão em Cristo uma hora ou outra. Deus determinou isso em seu propósito eterno. Todas as coisas em Cristo. Isso significa o seguinte, que todo e qualquer outro centro, todo e qualquer lugar que queira centrar alguma coisa em si mesmo será naturalmente destruído. Todas as coisas convergem para Cristo Jesus. Aquilo que não converge para Cristo Jesus será destruído uma hora ou outra. Então, todas as coisas em Cristo. Aquilo que não está em Cristo será destruído. Satanás tentou ser um outro centro alternativo para o centro que Deus determinou, Cristo Jesus. O que nós vemos com Satanás? A história de Satanás é a história de destruição.
E assim com todos aqueles que tentarem colocar centros alternativos a Jesus Cristo. Todos eles serão destruídos. Então, o nosso falar, se nós quisermos ter perpetuidade, se nós quisermos ter êxito como Paulo e Barnabé, precisa ser um falar cristocêntrico e não egocêntrico. Então, existe muitas vezes, nós até que podemos falar de Cristo, mas de uma maneira sutil, por vezes. Às vezes a gente esconde, ou não é verdade, algum objetivo pessoal por trás. Nós precisamos reparar nisso. Se nós temos pregado aos outros a nós mesmos, enfatizado a nós mesmos, enfatizado as nossas experiências, nós precisamos sempre nos avaliar. Se o nosso falar, se aquilo que sai da nossa boca, àqueles que amam a palavra de Deus, tem sido conteúdo adequado para a ocasião adequada. Pode até ser que não haja nada de errado com o conteúdo do nosso falar, mas no espírito, e sempre no espírito, nós precisamos discernir, ter discernimento, se é a ocasião adequada, se é o momento adequado para nós falarmos tais palavras. A atitude daquelas pessoas para com Paulo e Barnabé foi de pedir para que eles voltassem e falassem de novo. Mas com muitos cristãos, de nossos dias principalmente, talvez o pensamento mais adequado seria para que eles ficassem quietos. E é triste dizer isso, mas é uma realidade. Irmãos, muitas vezes nós falamos e ficamos falando, e sequer as pessoas lembram daquilo que nós falamos. E se elas lembram, nós precisamos perceber se é um sentimento nas pessoas de quero mais, ou um sentimento de quero menos, por favor. Infelizmente, na nossa geração, se percebe claramente que muitos pretensos pregadores da palavra de Deus sequer conhecem os fundamentos da fé cristã. Isso é gravíssimo. Pregar uma fé da qual nós desconhecemos os fundamentos. Pregar um evangelho do qual nós desconhecemos a base. O resultado óbvio disso, qual que vai ser? De uma maneira muito arrogante, esses pregadores modernos, né? Vamos supor estar falando coisas que ninguém ainda viu ou ninguém falou. Na ânsia, né, de ficar trazendo novidades, acabam trazendo algumas velhas heresias que já foram devidamente tratadas, lidadas, corrigidas ao longo da história da igreja. Que contraste nós vemos entre Paulo e Barnabé e a nossa geração. Paulo tem um exemplo muito propício para nós, né? Paulo, diante da grandeza das revelações que recebeu, Paulo ficou calado sobre esse assunto durante 14 anos. 14 anos. Calado. Irmãos, e muitas vezes nós sequer temos certeza de que Deus de fato nos deu algo. E já queremos aí sair atropelando aos trancos e barrancos e falando para meio mundo do assunto. Há cristãos que, infelizmente, quando abrem a boca para falar, precisam de muita misericórdia e compaixão da parte daqueles que ouvem. Por trás de muitos chamados discursos cristãos por aí, existe muita busca por autopromoção, autoafirmação e autorrealização. Tem gente que se autorrealiza através de ficar falando para uma plateia. E isso nos liga um sinal de alerta. Em uma reunião cristã, pode haver muitas e muitas vozes por aí, mas nem todas podem ser a voz do Senhor. Nas reuniões cristãs, nós não falamos apenas por falar. Nós não falamos apenas para ficar preenchendo espaços vazios, ou para que não haja silêncio. Ou para, por outro lado, evitar que haja barulho demais. Não é esse o propósito de que alguém fale nas reuniões cristãs. Suponhamos, vou dar um exemplo, que eu esteja em uma reunião em que eu vejo com meus olhos físicos, meus olhos da carne, que os irmãos estão parados. Ou em outro extremo, que os irmãos estão agitados. E também os meus ouvidos carnais também não captem nenhum som. Ou captem sons demais. Logo,
eu concluo, por conta de algum ensinamento que eu tive, de que silêncio significa morte ou frieza espiritual. Ou no outro extremo, que é o diabo por trás de toda essa barulheira e agitação e que eu preciso fazer todo mundo ficar quieto. Irmãos, nem o silêncio e tampouco nem o barulho são problemas. Barulho e agitação não significam mais fervor, como também o silêncio não significa paz. Problemas reais, de fato, problemas de verdade, tá? Problemas de verdade existem quando em nossos impulsos carnais nós agimos ou falamos por conta própria, por objetivos pessoais, querendo chamar atenção para nós mesmos. As reuniões da igreja são reuniões espirituais. São reuniões no Espírito. Não são encontros sociais. As reuniões da igreja não são retiros de autoajuda ou uma roda de conversa de bar, onde se joga a conversa fora de maneira leviana. A palavra de Deus coloca um padrão alto para nós e para as reuniões. Nós somos sacerdócio real. Sacerdotes e realeza. Nós estamos mexendo com coisas santas. Nós somos realeza. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ou seja, a fim de proclamardes o quê? As virtudes. Mas as virtudes de quem? São as nossas virtudes? Não, não são as nossas virtudes. São as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aquelas pessoas ali daquela sinagoga, que frequentavam aquela sinagoga, sempre ouviam a lei de Moisés e os profetas todos os sábados. Mas eles até então não haviam percebido sobre quem a lei e os profetas estavam dizendo. Até Paulo e Barnabé chegarem ali naquela sinagoga, eles ouviam sem jamais ouvir, ou sem jamais entender. Quando Paulo e Barnabé chegaram, foi como se escamas saíssem dos seus olhos. E então eles entenderam aquilo de que sempre ouviam e jamais entendiam. Eles entenderam que o centro, o objetivo, o foco de tudo aquilo que eles ouviam era a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O sentimento deles deve ter sido como naquela parábola que o Senhor Jesus falou, daquele negociante que busca boas pérolas e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que tem e a compra. Versículo 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Esse é o versículo 43. Seguir Paulo e Barnabé aqui nesse versículo não significa que eles se tornaram seguidores de Paulo e Barnabé. Nosso mundo moderno, né, tem muitos seguidores. Fulano segue fulano, ciclano, tem os influenciadores, né? Ah, eu sou influenciado por fulano, por ciclano. A nossa geração é muito videotizada, né? É uma geração muitas vezes sem foco, sem centro. Uma hora está vendo, isso no meio cristão também, uma hora está vendo vídeo sobre determinado assunto, depois um assunto totalmente contrário, e depois um outro assunto e outro assunto, se torna uma geração videotizada, sem centro. Então, eles seguiram Paulo e Barnabé, mas não é nesse sentido de serem seguidores de Paulo e Barnabé, para ouvirem e obedecerem tudo que Paulo e Barnabé faziam ou queriam que eles fizessem, como Paulo e Barnabé fossem donos daqueles que estavam o seguindo, né? Ou pessoas totalmente obedientes a Paulo e Barnabé, sem outro fator de consideração. Não é esse o sentido de seguir aqui. Era no seguinte sentido: como Paulo e Barnabé não estariam por sempre ali naquela região, eles queriam aproveitar ao máximo a presença daqueles dois irmãos. Simples assim.
Então, o versículo continua dizendo, né? Ele diz quem eram as pessoas ali, os judeus, prosélitos piedosos, e fala o conteúdo daquilo que Paulo e Barnabé falou com eles, ali no final. Persuadiam. Persuadiam. O que significa persuadir? Persuadir significa convencer. Por que que aquelas pessoas que rogaram por mais da palavra de Deus precisavam ser persuadidos? Paulo e Barnabé, no espírito, discerniram o ambiente e discerniram os judeus ali naquela sinagoga. Então, eles persuadiram que aquelas pessoas precisavam ainda ser mais convencidas daquilo, porque existiam dificuldades no caminho que os poderiam fazer desistir, ou não só desistir, mas desviá-los da rota correta, desviá-los do centro, os levá-lo para outro centro alternativo. Então, Paulo e Barnabé estavam os persuadindo a se manter nesse mesmo centro, em outras palavras. E existe outra palavra muito forte ali também, nesse versículo 43, que é a palavra perseverar. O que significa perseverar? Significa continuar, persistir, apesar das dificuldades. Irmãos, eu e você fomos chamados, fomos persuadidos pelo Senhor a perseverar, a não desistir, a continuar no mesmo foco. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos salvos por Ele, nós somos persuadidos a perseverar nele, ou seja, não nos desviarmos de Cristo para outras coisas, porque na jornada cristã haverá muitas outras coisas atraentes que poderiam chamar a nossa atenção e desviar o nosso foco, nos desviar do centro correto, nos desviar do objetivo. Então, perseverar significa continuar, persistir, apesar das dificuldades. E como há dificuldades. E como continuarão havendo dificuldades. Até o nosso último dia haverá dificuldades. Nós precisamos perseverar apesar delas. O versículo de Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O versículo é muito enfático em Hebreus porque ele fala olhando firmemente. Ou seja, pode haver um olhar meia boca. Então nós precisamos olhar de maneira firme para Jesus. Porque se nós não olharmos de maneira firme para Jesus, nós podemos ser desviados para outras coisas alternativas, para coisas secundárias, para coisas que não são coisas principais. O que a palavra diz para nós que é o principal? É o autor e consumador da nossa fé. Então, eles deveriam perseverar no quê? Na graça de Deus. O que é graça, afinal? Muitos irmãos já falaram sobre isso. A graça, ela é um favor imerecido. É você receber simplesmente algo que você não merece. Graça é você receber algo que você não merece. Um favor imerecido. Eles sempre ouviam sobre as obras da lei de Moisés, naquela sinagoga. Eles sempre ouviam que eles deveriam fazer e eternamente fazer as obras da lei. Não há graça nisso. Não há nada sendo dado gratuitamente na lei. A lei e suas obras não tinham outra finalidade, outro fim, a não ser preparar o caminho para que o homem percebesse a sua incapacidade e a sua necessidade de salvação. A lei, por si só, ela mesma, não salvava ninguém, incapaz de dar vida, incapaz de salvar ninguém. Mas a lei, ela apontava para aquele que podia salvar. A lei apontava para aquele que podia dar vida. Quem era esse que podia dar vida? A quem a lei apontava era o Messias.
Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Essa é uma pergunta muito interessante. Como era a salvação no Antigo Testamento? Afinal, né? Como era? Ô, irmãos, a resposta é muito simples. O Senhor faz as coisas muito simples para nós. Como então, afinal, se dava a salvação nos tempos do Antigo Testamento? Simplesmente crendo pela fé naquele que haveria de vir, o Messias, que estava profetizado na lei e nos profetas. Crendo pela fé no Messias prometido. Aquele que pisaria na cabeça da serpente e destruiria a serpente. Profetizado lá em Gênesis 3. Assim que o homem saiu do jardim do Éden, o Senhor profetizou que o descendente da mulher, falando de Cristo Jesus, pisaria na cabeça da serpente. Oh, e tantas outras passagens. E, da mesma forma, uma outra pergunta, como as pessoas são salvas no período do Novo Testamento? Também da mesma forma, crendo pela fé naquele que veio e voltará, o Messias, Jesus Cristo. O Evangelho de João diz que ele veio cheio de graça e de verdade. Cheio de graça. Irmãos, nosso Senhor é cheio de graça. Ele é a própria graça. Melhor, o salmista diz, melhor é a graça do que a vida. Então, quando Paulo e Barnabé estavam falando para aquelas pessoas da sinagoga perseverarem na graça de Deus, eles estavam mudando o foco daquelas pessoas que perseveravam até então nas obras da lei. Eles deveriam perseverar naquilo que é real, naquilo que tem realidade, e deixarem de perseverar naquilo que era preparatório. Preparatório. Tanto as obras da lei como o fator Melquisedeque, foi recomendado um livro para os irmãos entenderem um pouquinho melhor, para que pudesse ficar um pouco mais explicitado, detalhado toda essa questão. O fator Melquisedeque, ele prepara o mundo para o evangelho, mas ele não salva ninguém. Ele prepara as pessoas para o recebimento do evangelho. Ele prepara as pessoas para entenderem quem é o centro de Deus, e é nesse centro de Deus aonde há salvação. Então, a lei de Moisés, as obras da lei, são um fundo preparatório. Então, ao dizerem para aquelas pessoas perseverarem na graça de Deus, eles estavam dizendo para aquelas pessoas deixarem de perseverar naquilo que era preparatório e perseverar naquilo que é real, a graça de Deus. Conforme Gálatas, capítulo 3, versículo 24, um versículo muito conhecido dos irmãos. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a lei serviu como fundo preparador, como uma preparação para nos conduzir a quem? A Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Fé em quem? Fé em Deus? Não, fé em Cristo. Sim, Cristo é Deus, mas não no Deus, um Deus distante, um Deus desconhecido, mas no Deus revelado, no Filho, Filho encarnado, morto e ressuscitado por nós, ascendido e que voltará mais uma vez. Cristo Jesus. Então, de agora em diante, aquelas pessoas deveriam perseverar na graça de Deus. Isso significa que eles nunca deveriam se esquecer do favor imerecido que receberam de Jesus Cristo. Que eles nunca deveriam se esquecer de que a sua salvação não se devia por méritos próprios ou pelas obras da lei realizadas anteriormente. Isso não significa, tá, irmãos, que nós, após salvos pela graça de Deus, nós não devemos fazer obras. Nós podemos pegar, por exemplo, o livro de Tiago, que é um livro totalmente falando sobre o galardão, as nossas obras após salvos, as nossas obras após salvos pela graça de Deus, elas nos servem para galardão. Então nós devemos sim fazer obras,
Mas as obras não estão relacionadas à nossa salvação, mas sim ao nosso galardão. Então, Paulo e Barnabé estão falando para aquelas pessoas que a salvação delas não se devia por méritos próprios, pelas obras da lei realizadas anteriormente, mas pelo único ato de amor de Jesus Cristo, o único que era apto diante de Deus para ser o nosso substituto. O nosso substituto. Mesmo, irmão, se nós fôssemos, se nós morrêssemos naquela cruz, se o nosso sangue fosse derramado para a remissão, não seria suficiente. Pois que o derramamento de sangue para nos remir diante de Deus precisaria ser de alguém considerado sem defeito e sem mácula. Não só na terra, mas também nos céus. Então, mesmo que qualquer um de nós morrêssemos pelos nossos próprios pecados, como derramamento de sangue para remissão, nós seríamos ainda considerados defeituosos, maculados. Porque aquele considerado sem defeito e sem mácula precisava ser considerado perfeito não só na terra, mas também nos céus. Só um foi encontrado digno dessa forma. Só o bendito Filho de Deus. Oh, aleluia, aleluia, pelo perfeito homem e pelo perfeito Deus, Jesus Cristo. Irmãos, perseveremos na graça de Deus, que nós nunca nos esqueçamos da purificação dos nossos pecados de outrora, que nós nunca nos esqueçamos da graça de Deus. Oh, irmãos, que nós nunca nos esqueçamos do favor imerecido dado por nós. Sempre nós precisamos nos lembrar disso. E isso foi colocado como um centro para nós. Jesus Cristo e a sua obra foi colocado como centro norteador da nossa vida e de todo o universo e de todas as coisas. Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. No sábado seguinte. Isso é muito interessante, porque significa que eles ficaram, eles quem? Paulo e Barnabé, ficaram ali mais uma semana naquele lugar. A presença de Paulo e Barnabé uma semana a mais e a pregação de Cristo na semana anterior na sinagoga teve tal impacto naqueles habitantes ali daquela região que o resultado foi que quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. O Paulo e Barnabé ficaram uma semana a mais, atenderam o pedido daquelas pessoas e no sábado seguinte, o dia designado nas sinagogas para se pregar a palavra de Deus, Paulo e Barnabé estavam lá, só que não era o mesmo número de pessoas da semana anterior. Afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Versículo 45. Mas, irmãos, infelizmente havia um mas. Mas os judeus, vendo com seus olhos carnais as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Precisamos considerar algo nesse versículo aqui. Os judeus sempre estiveram lá, naquela sinagoga, todos os sábados, pregando. E também sempre estiveram lá as multidões, aquela cidade inteira sempre esteve lá. Não se tem registro algum dos judeus pregando para as multidões naquele lugar. E de repente, aparecem duas pessoas que nunca apareceram por ali e pregam dentro do ambiente judaico, a sinagoga, atraindo judeus e também atraindo gente do ambiente gentil, né, os prosélitos e os chamados tementes a Deus, aqueles outros dois grupos ali que seguiam o judaísmo. E o texto menciona as multidões. O texto é enfático, ele fala de multidões, mostrando que, sim, era bastante gente que estava ali. Mas ele não dá um número específico, mas ele fala multidões. É um termo genérico que significa muita gente, bastante gente. E o texto também revela que as multidões eram o motivo dos judeus terem se tomado de inveja.
Não foi só um sentimento de inveja que esses judeus tiveram. O texto ele foi enfático ao dizer que eles foram tomados por dentro deles, por esse sentimento. A inveja, em outras palavras, tomou posse deles. Estavam possessos de inveja. Por causa de uma falsa sensação de grandeza, que é pregar para multidões, eles foram tomados de inveja. Oh, irmãos, multidões, multidões. Quando fala de multidões, nós somos instados a lembrar que nos dias de nosso Senhor Jesus, em carne, as multidões que o seguiam sempre eram por conta de interesses, sempre eram por conta de benefícios próprios, sempre eram por conta de alimentos, curas, etc. Eles seguiam o Senhor por conta dessas coisas. Eram motivos egocêntricos que moviam essas multidões a estar perante o Senhor. O Senhor mesmo falou, vós me procurais pela comida que perece. Eram motivos totalmente egocêntricos que moviam as multidões a estar perante o Senhor. E o Senhor sempre falava com as multidões de uma maneira incomum, que era através de parábolas. Só que com os discípulos, um grupo menor, ele abria o seu coração e falava em aberto. Os discípulos eram um grupo muito menor do que se a gente for comparar com multidões, né? Então podemos dizer que as multidões não era algo muito positivo, considerando assim. Então, nos dias em que nós vivemos, irmãos, fazendo um comparativo com o nosso mundo atual, com o espírito da época, aos olhos modernos, aos olhos cristãos modernos, parece que a figura mudou, né? Para o nosso Senhor, as multidões não era considerado algo tão positivo assim, mas para os nossos dias parece que multidão é algo meio que positivo. O mundo moderno encara, principalmente o mundo cristão moderno, encara multidões de maneira positiva, assim como esses judeus aqui do texto viam. Esses judeus viam as multidões de coisa positiva, senão eles não iam ser tomados de inveja, porque eram eles que queriam estar pregando para as multidões. Pregar para multidões virou um sinal de status no mundo moderno. Tanto que tem tantos cristãos que gostam de inflar os seus peitos, né? Encher os lábios na hora de falar quantas pessoas há em seu grupo. Ah, meu grupo tem 1.000 membros, meu grupo tem 80, 100, 200, 10 mil membros. Como se o termômetro, né, para medir a qualidade de uma assembleia cristã, de um ministério ou de um ministro cristão, fosse a quantidade de pessoas que ele prega, ou que ele tem na sua igreja, ou em torno do seu movimento, em torno da sua obra. Oh, irmãos, há muitos cristãos sendo enganados por essa ilusão. É uma ilusão. Alguns associam a quantidade de pessoas a frutos. Sim, alguns associam, né? Ah, o meu grupo está grande é porque frutificou bastante. Como se uma igreja que frutificasse fosse uma igreja grande, pomposa, lotada. Graças a Deus, o fruto do Espírito são virtudes. O fruto do Espírito são virtudes. Paulo mesmo, em dado momento de sua jornada, irmãos, quem foi Paulo? Foi aquele que disse que ele cumpriu a carreira, combateu o bom combate, guardou a fé. Mas em dado momento da sua carreira cristã, ele disse o seguinte, isso lá no final, que todos da Ásia o haviam abandonado. Quantos cristãos guardam no coração o anseio de ser grandes no meio cristão? Não pude ser grande no mundo, né? Porque eu tive que receber Jesus Cristo, então o mundo já não serve para mim, a grandeza do mundo. Quantos não querem ser grandes no meio cristão? Já que não pode mais ser grande no mundo. Quantos cristãos não querem ser famosos no meio cristão, de se tornarem celebridades cristãs? Quantos cristãos também dedicam toda uma vida para ter uma igreja grande, maior em número do que a do outro irmão, do outro grupo, e ficar fazendo comparações, comparação de obra, comparação de ministério. Irmãos, tudo isso, o que é tudo isso? Tudo isso é vaidade, tudo isso é carne, tudo isso é mundo, tudo isso é soberba da vida. Isso é algo lamentável, lastimável.
Mas também, falando sobre esses grupos grandes, existe um outro lado da moeda. Claro, eu não estou generalizando, né? Não estou generalizando, tá? De maneira alguma. Mas existe um outro lado da moeda nesses ambientes pomposos. Quantos amados irmãos simples, falando de alguns irmãos que podem estar nesses meios, né? Quantos estão nessas igrejas grandes e os líderes, os pastores, sequer os conhecem, sequer sabem os seus nomes, nome de seus filhos, nome do seu cachorro, né? E é tão triste essa situação porque ficam carentes de cuidado, carentes de pastoreio, carentes da palavra do Senhor, carentes de uma aproximação. Então, irmãos, falando ainda sobre essa questão dos cultos cristãos, a qualidade de um culto cristão, ela gira em torno do nome de em quem nós estamos. Só isso. A qualidade de um culto cristão gira em torno do nome de em quem nós estamos. O Senhor estabeleceu em sua palavra que bastem 2 ou 3 reunidos no nome dele, para que ele se faça presente no meio deles. Por isso, a quantidade de pessoas é um fator irrelevante. Existe apenas um mínimo estabelecido na palavra de Deus: 2 ou 3. Pode haver 8 pessoas em um culto cristão e eles obterem o sorriso de Deus. Deus olhar para aquela reunião e falar: eu tenho meu contentamento ali naqueles 8 indivíduos reunidos em meu nome. E Deus dar a sua presença de maneira abundante para aquelas 8 pessoas. E também pode haver um culto com 10.000 pessoas num lugar e não tem impacto nenhum no mundo espiritual, os demônios estarem dando risada daquelas pessoas e ter a desaprovação total de Deus. Por isso, uma multidão pode não significar muita coisa, não significa de fato muita coisa. O que tem significado de fato é no nome de quem nós estamos. Estar reunidos no nome dele significa que nós não temos pretensões pessoais escondidas. Nós não temos anseios debaixo do tapete. E que quando chega o momento certo, a gente tira do tapete. Significa reunir no nome do Senhor que nós não temos motivações obscuras. Ou que nós não temos a ideia de nortear alguma coisa em nosso nome. Significa que tudo será no nome dele. E, irmãos, o grau da presença do Senhor que ele se dá, o quanto Deus se dá em nós mesmos, significa do quanto nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos e dos nossos interesses para uma reunião cristã, para que Cristo seja tudo em todos. E significa o quanto nós estamos dispostos a que sejamos diminuídos, para que ele seja aumentado em nosso meio. E o texto continua dizendo que os judeus blasfemaram. Essa blasfêmia, ela não foi a respeito de Deus, de uma maneira geral, do Deus do Antigo Testamento, mas foi a respeito do Senhor Jesus. Blasfemar o Senhor Jesus é blasfemar Deus, pois Jesus Cristo é Deus. Então, a blasfêmia desses judeus era dizer que Jesus Cristo tinha sido um impostor, e não o Messias esperado, e não aquele que a lei e os profetas diziam. E por fim, o versículo diz que eles contradiziam o que Paulo falava. A inveja levava esses judeus a ficarem contradizendo, dizendo o contrário do que Paulo estava falando. A inveja levava esses judeus a dizer que Paulo estava enganado. Paulo estava dizendo que Jesus era aquele de quem a lei e os profetas falavam, que Jesus era o Messias. E aí os judeus, por seu lado, diziam que Jesus não era o Messias, que Jesus era o impostor. Então a situação ali virou um barraco, vamos dizer assim. Virou um barraco aquela situação, porque Paulo falava uma coisa, os judeus contradiziam. Então, isso, de certa forma, era conveniente para aqueles judeus, dizer que Jesus não era o Messias. Porque Jesus não sendo o Messias, eles conseguiam continuar sendo o principal alvo de atenção das pessoas. Eram motivações egocêntricas. Jesus, por outro lado, sendo o Messias, e de fato o que isso significava? Isso significaria que aqueles judeus também precisariam se curvar a Jesus.
em pé de igualdade com aqueles gentios. Em outras palavras, eles ficariam, sim, em pé de igualdade com aqueles gentios, que eles estavam acostumados a exercer domínio, ainda que em um âmbito religioso. Eles não queriam perder o domínio, os afagos, eles não queriam perder o fato deles serem o centro das atenções. Ô, irmãos, isso é algo difícil, né, no meio cristão. Quantos estão dispostos a sair, quantos líderes cristãos estão dispostos a, de fato, saírem do centro das atenções para que Jesus Cristo seja o centro das atenções? Versículo 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Então, quando fala ali a vós outros, está se referindo aos judeus. Então, nessa altura do livro de Atos, a gente já consegue perceber e identificar um padrão estabelecido. Havia a pregação da palavra, sempre apresentando Jesus Cristo como a finalidade da lei e dos profetas. Vale a pena sempre estar repetindo. Então, nas sinagogas, era assim sempre pregado pelos apóstolos, e a consequência era a rejeição dos judeus, e então os que pregavam a palavra se voltavam sempre para os gentios. Os judeus rejeitavam a palavra, eles apresentavam sempre primeiro aos judeus, eles rejeitavam, então se voltavam para os gentios. Versículo 47, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Israel não fica nos confins da terra, fica no centro, mais ou menos, da terra. Então, esse texto citado por Paulo aqui são referências ao nosso Senhor Jesus, no livro do profeta Isaías, tanto no capítulo 42, versículo 6, e também Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 6. Eu vou lê-los rapidamente. Versículo 6 do capítulo 42 de Isaías. Chamei em justiça e te tomarei pela mão. Está falando de Jesus aqui. E te guardarei. Deus falando com Jesus. E te darei por aliança do povo. Que povo? Os judeus. E para a luz dos gentios. Então Jesus é tudo isso. Agora capítulo 49, versículos de 1 a 6. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Está falando de Jesus aqui. O Senhor me chamou, ou seja, Deus chamou Jesus desde o nascimento. Deus chamando Deus. Isso é lindo demais. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Ô, irmãos, Evangelho de Mateus, o anjo anunciou o nome de Jesus para sua mãe. Versículo 2, fez a minha boca como uma espada aguda. Ô, irmãos, lembramos do livro de Apocalipse, onde fala que saiu uma espada afiada de sua boca, da boca de Jesus. Versículo continua, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava, na aljava de Deus. Jesus é a flecha na aljava de Deus. Versículo 3, e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Irmãos, aqui, só para os irmãos que gostam de estudar a profecia da Bíblia, por que eu estou falando que é Jesus e aqui falou, aqui está falando que é Israel? Um princípio, tá? Para aqueles que estudam profecia. E quando menciona principalmente Israel, isso significa o seguinte, Deus ele sempre conta com a nação de Israel, mas Israel como nação falha. Quando Israel como nação falha, Deus conta com a casa de Judá. Então isso aconteceu diversas vezes na história de Israel. Quando a nação, Israel como um todo falha, Deus conta com Judá, tribo de Judá, que faz parte da nação de Israel. Quando a tribo de Judá falha, Deus conta com quem? Com a casa de Davi, que é da tribo de Judá. Só que a casa de Davi também pode falhar. Então, quando a casa de Davi falha, Deus conta com quem? Com o Messias, que provém da casa de Davi. E o Messias não falha.
O Messias jamais falha ou falhará. Então, esse é um princípio básico, tá? Para os irmãos que estudam profecias. Então, aqui está se referindo sim ao Senhor Jesus, porque tanto Israel como a casa de Judá e a tribo de Judá e a casa de Davi falharam. Então, é o Messias aqui. Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Versículo 4, eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Versículo 5, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Versículo 6, onde está mais explicitamente a nossa referência que Paulo e Barnabé falaram na sinagoga. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, ou seja, Cristo foi dado por Deus para ser a salvação de Deus até a extremidade da terra. Irmãos, até o Brasil, nós estamos na extremidade da terra. Versículo 48 do livro de Atos, capítulo 13. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Irmãos, a reação dos gentios foi de regozijo. Regozijo é a alegria. E o texto também enfatiza que eles glorificaram a palavra do Senhor. Essa também deve ser a nossa reação todas as vezes que estivermos perante a palavra do Senhor. Essa é uma reação normal. Ô, irmãos, mas nos dias de hoje, fazendo um contraste mais uma vez, os cristãos leem a Bíblia como se lessem qualquer outro livro. Assistir um filme ou ler a Bíblia, para muitos, é como se fosse a mesma coisa. Infelizmente, conformados a esse século e ao espírito da época. É uma reação de insensibilidade à palavra de Deus. Não foi essa a reação desses gentios aqui. Mas o nosso Senhor, falando das gerações futuras e da geração dele mesmo, Lucas 7, versículos 31 e 32, diz o seguinte: a que, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros. Nós os tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não chorastes. Tem sido essa a reação perante a palavra do Senhor. Insensibilidade, fruto de consciências cauterizadas. Então, outra coisa que esse versículo 48 revela, versículo 48 diz o processo até o recebimento do dom da vida eterna. Irmãos, isso é muito importante. Esses gentios sempre frequentavam a sinagoga e eram parte do grupo chamado de prosélitos ou do grupo chamado de tementes a Deus. Eles ouviam a palavra de Deus todos os sábados, tinham uma certa ideia sobre Deus que era, sim, correta, mas o Filho, o Messias, o Salvador, ainda não lhes havia sido apresentado. Quando Paulo e Barnabé chegaram, aí sim eles lhe apresentaram o Filho, o Messias, Jesus Cristo, através das mesmas escrituras que eles liam todos os sábados. Ô, irmãos, agora não faltava mais nada para a salvação deles. Jesus foi apresentado como a realidade das sombras e figuras do Antigo Testamento, como o único mediador entre Deus e os homens. A palavra que saiu dos lábios de Paulo e de Barnabé foi que a luz chegou aos gentios, que estavam em trevas. A luz não precisa chegar onde já havia luz. A luz chega aonde há trevas. E a salvação através de Jesus Cristo havia chegado a eles. E eles regozijaram-se e glorificaram a palavra que dizia respeito ao Salvador, ao mediador. E então creram. O versículo diz: creram todos aqueles que foram destinados à vida eterna. O termo destinados aqui, tá, não é um termo adequado.
segundo as maiores autoridades do grego do Novo Testamento, como o irmão Alford, dentre tantos outros estudiosos do grego. O termo correto, mais adequado aqui para essa passagem é inclinados. Inclinados para a vida eterna, tá bom? Então, primeiro, vamos fazer uma ordem aqui, conforme o versículo diz. Então, primeiro vem o ouvir a palavra ou a pregação. Eles ouviram a palavra por meio de Paulo e Barnabé, e a palavra que eles ouviram por meio de Paulo e Barnabé era diferente da palavra que eles ouviam todos os sábados na sinagoga. Na sinagoga, embora o conteúdo fosse o mesmo, não havia revelação do conteúdo. Era como você ficar falando sobre um automóvel que tinha uma capa por cima, entende? Você não conseguia falar de até quanto de velocidade aquele automóvel conseguia chegar, quantas marchas ele tinha, a cor do automóvel, porque havia uma capa por cima. Paulo e Barnabé, através do Espírito Santo, removeram essa capa. Então, a palavra da fé que nós pregamos não é falar qualquer coisa aleatória sobre Deus. Falar qualquer coisa aleatória sobre Deus não salva ninguém. A palavra da fé que nós pregamos é Cristo. Querer falar de Deus sem Cristo é a mesma coisa que você falar desse carro com a capa por cima. Então, irmãos, conforme Romanos 10, versículo 17, e assim a fé vem pelo quê? Pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. É uma palavra específica. Não é qualquer pregação, não é ficar falando sobre Deus, sobre religião, qualquer coisa aleatória sobre Deus, não. É falar sobre Jesus Cristo e sua obra. Então, eles ouviram sobre Cristo e, enquanto ouviam, a graça de Deus atuava em seus corações, inclinando-os para crerem naquela palavra. Mas nós já temos a inclinação do pecado em nós, a graça de Deus estava inclinando-os para eles crerem. Diz o texto do Evangelho que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E é por isso que uma das grandes diferenças entre a fé cristã e as demais religiões é o método de salvação que é apresentado. Nas demais religiões, você mesmo pode ser o seu salvador. Você mesmo se salva. Qualquer coisa superficial é chamada de salvação, ou um ato nobre do indivíduo é chamado de salvação, experiências com espíritos, experiências com anjos, ou até mesmo experiência com Deus é chamado de salvação por aí. Mas a fé cristã ela não é assim. Nós estamos totalmente desqualificados para tal tarefa. A fé cristã diz que Jesus Cristo é o caminho. Não é um caminho ou só mais um caminho. Ele é o caminho, o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Crês em Deus, fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Crê em Deus, muitas religiões creem. Vida eterna, somente no Filho de Deus. Versículo 49, 50 e 51. Vamos adiantar. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Versículo autoexplicativo. Versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguições contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Também é um versículo autoexplicativo. Eles se utilizaram daquelas mulheres de alta posição, da aristocracia, e os principais da cidade junto com elas, e os judeus, invejosos, sempre de maneira covarde, usando outras pessoas, fizeram uma perseguição para Paulo e Barnabé e conseguindo expulsar eles do território deles. Versículo 51. E estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles os pós dos pés, partiram para Icônio, que é outra cidade. Sacudir os pós dos pés é um sinal de protesto ou testemunho contra aqueles que não receberam a palavra, conforme nosso Senhor Jesus ensinou. Marcos 6,11.
Vou citar aqui: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Versículo 52, o último da nossa porção. Os discípulos, porém, apesar de tudo isso, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, Romanos 14, 17 diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, etc, etc. Capítulo 13 do livro de Atos, ele começou com o Espírito Santo separando Paulo e Barnabé para a obra, falando com eles e enviando-os para a obra. E o capítulo 13 termina com os discípulos transbordando da alegria e do Espírito Santo. Amados irmãos, nós somos chamados para a alegria. A alegria que provém do Espírito Santo é uma alegria diferente da alegria do mundo. Ela é uma alegria que ela é independente das circunstâncias. Ela não depende de nada. Ela é uma alegria que provém de dentro e não de fora. É resultado de uma harmonia interior dentro de nós. Não é uma alegria centrada em nós mesmos, para o nosso bel prazer. É uma alegria que você não procura, porque ela já está ali, inerente e de maneira permanente. Não é você quem possui essa alegria, mas é ela quem te possui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, Senhor, mais uma vez nós rogamos a Ti que nos ajude nesses dias de tantas trevas, a que possamos perseverar na graça de Deus. E que a Tua luz, a luz para os gentios, Jesus Cristo, possa habitar, Senhor, nos lugares onde nós estamos. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se salvam, tanto como nos que se perdem. Para alguns cheiro de vida, para outros cheiro de morte, para morte. Que Jesus Cristo seja sempre glorificado, magnificado, pois Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós te aguardamos, Senhor. Enquanto te aguardamos aqui, queremos estar cheios do Espírito Santo e cheios da alegria que provém do Espírito Santo. Volta logo, Senhor. Nossos corações estão famintos, nossos corações estão sedentos por mais de Ti. Como queremos o Senhor, como queremos vê-lo como o Senhor é. Quando o Senhor se manifestar, nós vamos vê-lo como o Senhor é. Volta logo, Senhor. Te amamos. Em nome de Jesus, amém.